Hoje vamos ler no capítulo 20 de João os versículos 11 a 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aqui é a continuidade da ressurreição, exatamente os fatos que aconteceram depois da ressurreição, e eu encontro aqui de Jesus com Maria Madalena. Maria estava aflita. A tristeza da perda de Jesus era muito grande, tinha abalado terrivelmente. Ela conhecia o amor de Deus, ela provou deste amor, provou do cuidado de Deus. Jesus era o seu mentor, ela o chama de mestre, era o seu salvador, protetor, libertador, aquele que a libertou, como nós já mencionamos aqui, grande libertação. E o desejo de encontrar o corpo era muito grande. A desesperança, a tristeza, as suas emoções estavam completamente abaladas, ela chorava sem parar. E baixou-se e olhou dentro do sepulcro. Foi aí que ela teve uma experiência sobrenatural, porque a sua visão é aberta e ela avista dois anjos vestidos de branco. O branco simboliza a santidade. E ela os viu, e um estava à cabeceira e o outro aos pés de Cristo. Um símbolo do começo e fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o todo-poderoso. Ali estavam eles dois, e falaram com ela, e perguntaram: por que choras? Nós já vimos aqui na leitura que a resposta dela e a angústia da alma era encontrar o Senhor, nem que fosse o corpo dele. E ela responde assim para os anjos, até que virou-se e viu de pé, atrás dela, Jesus, mas não o reconheceu. Não era o corpo, era o corpo ressurreto. Era muito complicado para ela, difícil estar diante daquele que ela tinha visto morto, né? E ela não o reconheceu, diz o versículo 14, ela não sabia que era Jesus. Ela tomou pelo jardineiro. Ela pensava que era o jardineiro. Hortelão é outra palavra para jardineiro. E Jesus pergunta: por que choras? Quem buscas? Quem? Em outra parte do Evangelho, onde está descrita a ressurreição, o anjo diz: para não buscar entre os mortos aquele que está vivo. E Jesus aqui pergunta: quem buscas? Ela ainda não discerniu que estava diante do Mestre. Ela olhava para ele, mas não conseguia enxergar.
Era um corpo novo, vivo, ressurreto. Corpo humano, igual ao nosso, mas na glória, cheio de glória, resplandecente de glória. Por isso ela não consegue ali naquele abalo emocional todo e também não tinha mais esperança. Porque essa é a questão. O que nós vamos encontrar aqui é exatamente uma passagem que fala a transição, é uma transição. É a transição da morte e luto dentro do sepulcro, que era o lugar de morte e luto, para agora, neste interior deste lugar, o lugar transforma-se em esperança e vida pela presença gloriosa do Senhor ali. E aí o Senhor a chama pelo nome. E é impossível não reconhecer a voz do Senhor, quando a voz do pastor verdadeiro, quando ele chama, e ele chama pelo nome. E ele a chamou pelo nome. E aí os seus olhos abriram mesmo para ver que era o Senhor e ela o sauda com essa expressão, mestre, mestre. É o encontro. E ela é a primeira pessoa que vai se encontrar com Jesus depois da ressurreição. Isso é maravilhoso. Maria buscava a resposta. E todo aquele que busca a resposta aos pés do Senhor, o encontra. E esse encontro é transformador. Nunca mais a pessoa será a mesma com o encontro. Então ela estava abalada, tão abalada que não percebia, mas quando o seu nome é falado, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Jesus havia falado isso. E está aqui mesmo registrado no Evangelho de João, nós já passamos por esse capítulo em que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E, na verdade, a ovelha só atende à voz do verdadeiro pastor. Maria está ouvindo a voz do Senhor aqui. Aí vem agora as instruções, porque o Senhor fala, dá instruções. Esse aqui é o exemplo de um encontro de um discípulo com o seu mestre. Ele tem a alegria, o gozo, a plenitude do encontro e ali recebe não só dessa plenitude, mas também instruções. E quais eram as instruções? Não me detenha. Ela certamente ficou tão jubilosa que queria deter o Senhor. Por isso ele diz: não me detenha. Eu ainda não subi para o Pai. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu não subi para o Pai. Ele, como sacerdote e sumo sacerdote, precisava se apresentar no tabernáculo divino, na presença do Altíssimo. Os sumos sacerdotes levavam o sangue pela expiação do pecado do povo e era um período de validade de 1 ano. Agora Jesus se apresenta, ele mesmo, o sumo sacerdote, ele mesmo que verteu o seu sangue, ele leva o sacrifício para o Pai, ele se apresenta, por isso ele diz: eu ainda não subi para o Pai. Ele, como o cordeiro que foi imolado e verteu o seu sangue, derramou o seu sangue, agora era ele mesmo que entrava nas moradas do Altíssimo. E agora nós me lembramos do Salmo, que diz, o Salmo 24, levantai, ó portas, vossas bandeiras, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E eu creio que esse foi o coro celestial da entrada do Senhor nas moradas eternas, apresentando o seu sacrifício. Ele era o próprio sacrifício. O Cordeiro
perfeito que tira o pecado do mundo, cujo sangue lava de toda iniquidade. Não é aquele cordeirinho que é sacrificado por uma validade de 1 ano de perdão, mas por uma validade de eternidade. Não há limite para esta validade, porque ele é o Cordeiro perfeito de Deus, ele é a provisão do Pai para todo aquele que crê. E ele disse: eu não fui ainda ao meu Pai, agora vai aos meus irmãos. E observe qual é a palavra que o Senhor fala aqui. Ele chama os seus discípulos de irmãos. É uma família. Ele agora apresenta uma outra categoria para os discípulos. Ele falou: não é o servo maior do que o seu senhor. Basta o servo ser igual ao seu senhor. E aqui ele diz: vai aos meus irmãos e diz que eu subo para o meu pai e vosso pai. Então nós temos o mesmo pai. Meu Deus e vosso Deus, que temos o mesmo Deus, temos o mesmo pai. Há um pai, eu vou até ele, vou me apresentar, nós somos irmãos. Ele é o primogênito da nova criação, da criação que é gerada no Espírito. Isso tudo está aqui nessa palavra de Jesus, quando ele dá as instruções para Madalena. E o versículo 18 diz que ela foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Os olhos dela o viram ressurreto da sua glória, corpo de glória, pleno, maravilhoso. O Senhor está falando aqui da sua ascensão. E Maria carrega agora uma missão, a missão de anunciadora das boas novas. Porque uma passagem toda a falar de uma mulher, não só para falar da relação de intimidade entre o Senhor e o seu discípulo, para explicar como ele trata pessoalmente, chamando pelo nome, confortando, orientando, instruindo, guiando, mas também quebrando os parâmetros da época, em que a mulher não tinha voz, em que a mulher não tinha valor, em que a mulher era massacrada dentro de uma sociedade onde ela não tinha nenhum valor, a não ser procriar e fazer os trabalhos domésticos. E o Senhor a coloca como missionária aqui. E, aliás, isso o Senhor tinha feito com a mulher samaritana. E ela é a mensageira da maior de todas as notícias, que é: Jesus ressuscitou. A morte não prendeu. Todos esses líderes religiosos, eles foram sepultados e tornaram-se pó. Mas o Senhor, que é Senhor da vida e da morte, que é Senhor de todas as coisas, o Cristo ressurreto, ele é ressurreto, vivo. Ninguém poderia deter o Senhor. Ninguém, nem a morte, poderia detê-lo. E Jesus tinha dito isso. Eu recebi do meu Pai o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Nós já falamos isso aqui dentro do Evangelho de João. Versículo 18, Maria vai e anuncia aos discípulos. E diz das instruções do Senhor. E esta é a missão de todos nós. Essa é a missão da igreja. Falar do Cristo ressurreto, daquele que vive para toda sempre. Que nós não estamos seguindo nem querendo um homem. Estamos seguindo um homem-deus, o Deus-homem. Primeiramente, ele é Deus, porque ele é o Deus encarnado e o Deus ressurreto. Vive para todo sempre. Ele é verdadeiramente o alfa e o ômega. Esta é a nossa mensagem. E não importa quem vai me falar, não só são os homens, aonde há a voz, aonde há uma voz, essa voz deve propagar as boas novas. Nós somos as mensageiras das boas novas.
Quero finalizar essa parte lembrando o versículo 11 do Salmo 68, que profeticamente já diz assim: Deus deu a sua palavra. Grande é o exército das mulheres que anunciam as boas novas.